Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Moreh Malachi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o terceiro dia da semana para trazermos a leitura e comentários da terceira aliá da Parashá, que estamos estudando esta semana, o quarto livro de nossa bendita Torá, que é o livro de Bamidbar, Números, e a Parashá também leva o nome do livro, que é Bamidbar. Hoje, terceiro dia, terceira aliá, ao qual estaremos então fazendo a leitura e também trazendo os comentários, desta aliá também. E eu quero aqui dar as boas-vindas a todos. Boker Tov, muito bom dia. Para os que ainda não me conhecem, você que está pela primeira vez, eu sou o Moreh Malachi, da comunidade Anusim Brasil, aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina, e nossa comunidade é uma comunidade sefarade, uma comunidade formada por judeus da diáspora, os Anusim, os também chamados de cristãos novos, os marranos, e estamos viemos, digamos, para cá. Nossos antepassados vieram para essa terra, para o Brasil, e aqui, então, como temos conhecimento, dados históricos, nossos antepassados chegaram aqui cumprindo Torá, guardando Torá, celebrando as judaicas e, infelizmente, a Inquisição que operava na Europa também chegou aqui e houve então essa perseguição, e nossos antepassados, com o passar do tempo, por causa da forma tão cruel como a Inquisição atuou, nossos antepassados foram deixando de praticar a sua fé e foram aos poucos se tornando cristãos, Então, chamados de cristãos novos. E o tempo passou, hoje estamos aqui, nossa comunidade Bnei Anusim, que somos os filhos desses que foram forçados há praticamente 500 anos atrás. Estamos aqui, e você que deseja conhecer a nossa sinagoga, a nossa comunidade, você que também é um Bnei Anusim, entre em contato conosco. O telefone é esse que aparece na tela, 48999231358. Então, a todos um ótimo dia. A leitura hoje, estamos no dia 12, ou melhor, hoje é dia 12, perfeitamente, dia 12 de maio, e dia 25 de Iyar, do ano de 5.786. Hoje faremos a terceira aliá no livro de Bamidbar, Números, que está no capítulo 2, do verso 1 até o verso 34. E a você que hoje, dia 12 de maio, você está completando mais um ano de vida, parabéns e votos de muitas felicidades. Vamos então à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatam lanu et torato. Baru atah Adonai noten hatorá. E falou o Eterno a Moshe e Arão, dizendo: cada um sobre seu estandarte, com as insígnias da casa de seus pais, acamparão os filhos de Israel, defronte ao redor da tenda da reunião acamparão. E os que acamparão
Defronte do oriente serão os dos estandarte do acampamento de Judá, os seus exércitos e o príncipe dos filhos de Judá, Nachon, filho de Aminadab, e o seu exército, e os que dele foram contados foram 74.600. E os que acamparão junto a ele serão os da tribo de Isahar, e o príncipe dos filhos de Isahar, Netanel, filho de Tsuar, e o seu exército, e os que deles foram contados foram 54.400. E a tribo de Zebulun, e o príncipe dos filhos de Zebulun, Eliabe, filho de Helon, e o seu exército, e os que deles foram contados foram 57.400. Todos os que foram contados do acampamento de Judá, 186.400. Segundo os seus exércitos, estes marcharão primeiro. O estandarte do acampamento de Ruben estará ao sul, segundo os seus exércitos, e o príncipe dos filhos de Ruben, Elitsur, filho de Shedeur, e o seu exército, e os que deles foram contados foram 46.500. E os que acamparão junto a ele serão os da tribo de Simão, e o príncipe dos filhos de Simão, Shelumiel, filho de Surishadai, e o seu exército, e os que deles foram contados foram 59.300. E a tribo de Gade, e o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel, e o seu exército, os que deles foram contados foram 45.650. Todos que foram contados do acampamento de Ruben, 151.450, segundo os seus exércitos, esses marcharão em segundo lugar. E partirá a tenda da reunião com o acampamento dos levitas no meio do acampamento, dos acampamentos. Como se acamparem, assim marcharão cada um em direção ao seu lugar segundo os seus estandartes. O estandarte do acampamento de Efraim, segundo os seus exércitos, estará no lado do oriente, e o príncipe dos filhos de Efraim, Elishamá, filho de Amiúde, e o seu exército, e os que dele foram contados foram 40.500. E junto a ele estará a tribo de Menache, e o príncipe dos filhos de Menache, Gameliel, filho de Pedatsur, e o seu exército, e os que deles foram contados foram 32.200. E a tribo de Benjamim, e o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Guidoni, e o seu exército, e os que deles foram contados foram 35.400. Todos os que foram contados do acampamento de Efraim foram 180.100, segundo os seus exércitos. Esses marcharão em terceiro lugar. O estandarte do acampamento de Dan estará ao norte, segundo os seus exércitos. E o acampamento dos filhos de Dan, Ahiezer, filho de Amishadai, e o seu exército. E os que deles foram contados foram 62.700. E os que acamparão junto a ele serão da tribo de Asher. E o príncipe dos filhos de Asher, Pigiel, filho de Orarã, e o seu exército. E os que deles foram contados foram 41.500. E a tribo de Naphtali, e o príncipe dos filhos de Naphtali, Ahirá, filho de Enã, e o seu exército. E os que dele foram contados foram 53.400. Todos os que foram contados do acampamento de Dan, 157.600. Esses marcharão em último lugar segundo os seus estandartes. Esses são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos que foram contados do acampamento, segundo os seus exércitos, foram 603.550. E os levitas foram contados entre os filhos de Israel, como o Eterno ordenou a Moshe. E fizeram os filhos de Israel conforme tudo
o que o Eterno ordenou a Moshe. Assim acamparam segundo os seus estandartes e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vehayu lanu atah betorreinu, Baru atah Adonai noten hatorah. Seguimos então com a leitura, a terceira aliada para Bamidbar. Desde o princípio, nós estamos estudando acerca da contagem que foi feita por Moshe dos filhos de Israel, a princípio, homens que eram designados para servir o exército de Israel. Então, vimos que é algo feito com muita organização, né? E aqui, na leitura da terceira aliá, nós também vimos aqui toda uma organização aonde cada tribo deveria acampar e em torno, né, em volta do tabernáculo. Então, segundo o estandarte, que significa os sinais, né, da casa de cada tribo. Então, cada tribo tinha um estandarte, uma bandeira, e era identificado pelo símbolo, pela cor, né? Então, os que acampavam, os da tribo de Dan, ficavam em determinado lugar, de Ruben, e assim sucessivamente. Então, os estandartes, chamados de Degalim, não eram apenas bandeiras militares, né? Segundo a tradição judaica, eles representavam uma identidade espiritual. Então, aquele estandarte não era apenas uma bandeira, né? Como qualquer bandeira de qualquer país, então, que tem apenas um significado, digamos, histórico, político de cada nação, diferente de Israel, né? Então, nós já vimos isso na própria bandeira de Israel hoje, né? A bandeira de Israel, que é representada pela Maguen Davi, ela tem o seu significado não só nacional, político, mas também espiritual, né? Então, assim, cada bandeira, cada estandarte que cada tribo tinha, ia além do seu significado apenas militar, mas tinha um significado, representava uma identidade espiritual. E cada tribo tinha a sua missão, né? E tudo seguindo uma ordem divina. A unidade dentro da adversidade. Então, cada tribo tinha uma cor, um símbolo, uma posição, né, ao redor do Mishkan, aonde cada um foi colocado, isso seguindo uma ordem divina. Ninguém chegou, um senta aqui, eu vou sentar ali, eu quero estar mais próximo. Não, Deus, o Eterno, é quem determinou aonde cada tribo se assentaria. Não poderia isso, tanto é que a tribo de Levi, né, que também não está nessa contagem aqui, ela já teve um local de destaque. Ela estava bem mais próxima ao tabernáculo. Então, cada tribo tinha a sua cor, o seu símbolo, a sua posição ao redor do Mishkan. Então, ao leste estava Judá, Isahar e Zebulon. Ao sul, Ruben, Simeão e Gade. E ao oeste estavam Efraim,
Menaxe e Benjamim. E ao norte estava a tribo de Dan, Aser e Naphtali. Então, a presença do Eterno estava no centro, né? No centro de Israel. Assim como cada tribo tinha a sua posição, função, né? E símbolo, caminho dentro de uma jornada também espiritual. Então, eles acampavam e Deus estava no meio, né? No meio deste acampamento. Então, cada um de nós hoje, né? Cada pessoa também deve saber e conhecer qual é o seu propósito, né? Específico dentro da criação, né? Nós temos falado muito. Então, nós não podemos, hoje não temos como identificar qual é a nossa tribo. De qual tribo eu sou? De qual tribo você é? De qual tribo você pertence dentro dessas 12 tribos de Israel, né? Então, nós infelizmente não temos como identificar por causa da dispersação das tribos, né? As tribos perdidas. Então, mas é importante nós sabermos, né? Qual é o nosso propósito como membro desta comunidade, como membro fazendo parte do povo, qual é a minha função? Qual é a minha função? Então, cada um deve buscar, né, saber qual é a sua função e não deixar de exercer a sua função, porque cada um tem que fazer a sua parte, né? Assim como vimos lá na primeira aliá, foi tirado os filhos ali de cada tribo com a idade de 20 anos para servir o exército. Então, ele tinha um tempo que ele servia, depois ele parava. Então, cada um tem a sua função. Assim como as 11 tribos eram tirados esses jovens para servir no exército, também encontramos a tribo de Levi, que teve sua função não no exército, mas no templo, né, numa função espiritual. Então é muito importante nós buscarmos saber, nos identificarmos qual é a nossa função, né? Qual é a nossa função neste mundo, qual é a nossa função na comunidade e fazer. É isso, é o que nós temos falado muito. Temos que fazer, nós não podemos deixar de fazer, de cumprir a nossa missão. E quando nós falamos em missão, não é apenas uma questão só financeira, não é só a questão de, eu entrego o meu dízimo, eu entrego o meu macer, então já fiz a minha parte. Não, não é só isso. Uma comunidade precisa de pessoas que ajudem, que trabalhem, que arregaçam as mangas mesmo, né? E trabalhem. Né? Então, cada um tem a sua função e a comunidade precisa de morer, precisa formar razão, né? Então, existem várias funções dentro de uma sinagoga, dentro de uma comunidade, e é importante que você realmente saiba qual é a sua função, tanto para o homem como para a mulher, e venha e ajude, porque assim você vai contribuir para o crescimento da nossa sinagoga, tá bom? Como a gente tem falado, o músico, né? No templo tinha os cantores, tinha os músicos. Nós também precisamos de cantores, nós também precisamos de razão, que é o cantor. Nós também precisamos de músico. Então, se você tem facilidade em aprender, né? E claro, eu falo isso hoje para os que estão na sinagoga, né? Então, os que frequentam a sinagoga, os que estão na sinagoga, você tem talento, você tem o dom da música, você aprende a música com facilidade, então aprenda, busque
aprender teclado, violão, um instrumento de sopro, um clarinete, um violino. Então, tudo isso vai contribuir, né? É a sua função dentro da sinagoga. Agora, nós não podemos realmente deixar de fazer aquilo que realmente nós podemos, que é a nossa contribuição. Não somente a contribuição financeira. Claro, é importante, isso todos sabem, todos têm que contribuir, caso contrário não se tem sinagoga, não se tem local para rezar, porque não dá para pagar um aluguel. Hoje nós já vamos assumir um aluguel, e já assumimos um aluguel que passa de R$ 3.000 por mês, são R$ 3.500 o valor do nosso aluguel, fora as demais despesas. Então, cada membro da comunidade tem como dever e obrigação entregar o seu macer para manter esse local. E claro, a gente também tem ajuda, e muito nós agradecemos a todos os mantenedores que enviam as suas contribuições, e tudo isso, Baruch Hashem, tem sido de grande importância. Todos que nos ajudam até aqui, que enviam o seu macer, Baruch Hashem, nós temos pessoas que todo mês, mesmo não morando aqui em Criciúma, que estão em outras cidades, em outras capitais, mensalmente têm enviado o seu macer. E a gente agradece muito, porque somos aqui uma comunidade pequena, né? O número de pessoas são pequeno. Então, somando da comunidade, somando o que vem dos nossos amigos e todos que rezam conosco, nós conseguimos, Baruch Hashem, manter as nossas despesas, pagar as nossas despesas, né? Então, hoje estamos aumentando um pouquinho mais o aluguel. Sim, por quê? Porque nós estamos indo para uma área central, dentro de uma visão de proporcionar à comunidade um grande crescimento, e nós cremos, Baruch Hashem, que a comunidade vai crescer muito. E amanhã depois também é um prazer recebê-los aqui em nossa sinagoga. Você que hoje é um mantenedor, você que hoje é um simpatizante da nossa comunidade que reza conosco, também será um prazer amanhã recebê-los aqui em nossa sinagoga, tá bom? Então, é a nossa missão, é a nossa função. Cada um temos uma função neste mundo e uma função dentro da comunidade, tá bom? Então, os que estão presencialmente, tanto financeiro como o serviço. Os que estão em outros estados, outras capitais, outras cidades, também estão contribuindo financeiramente e também estão contribuindo com a nossa comunidade e contribuindo para um mundo melhor, né? Que é o que nós também falamos no Shabbat. Tá bom? Fique com Deus, tenham todos um ótimo dia. Shalom Lekulam, Boker Tov, muito bom dia. E você que deseja nos ajudar, o telefone, a chave Pix é o telefone que aparece na tela, 48 999 23 1358. Através dessa chave Pix, você estará nos ajudando também. Shalom, Boker Tov, bom dia a todos.